Corrupção. Olá pessoal, hoje vou falar sobre esse assunto porque desde que nós nascemos até o dia de hoje, muitos de nós já ouvimos falar de corrupção. A corrupção, ela é um mal, ela é algo como um câncer que corrói muitas pessoas, principalmente as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente com corrupção. A corrupção hoje existe no poder da mídia, no poder político, no poder econômico e no poder religioso. Então, praticamente no mundo inteiro existe corrupção. Isso é um mal que afeta muitas pessoas. Pode ter acontecido com você, pode ter acontecido comigo, sim, porque é difícil, como é que eu posso dizer? É difícil não se deixar envolver por algum tipo de corrupção. É muito difícil. Mas é necessário que, tanto de sua parte como de minha parte, nós temos que fazer um esforço para resistirmos à ação maligna da corrupção, para que ela não possa nos afetar. Nós não podemos dar lugar ou ocasião alguma para a corrupção em nossas vidas. Pelo contrário, esse tipo de coisa tem que ser repelido de nossas vidas. Nós temos que nos acautelar disso, nos prevenir, nos resguardar de toda e qualquer corrupção que possa existir. Porque nós não podemos deixar isso acontecer. O nosso corpo, alma e espírito têm que estar totalmente livres de qualquer influência de corrupção. Então, isso tem que acontecer com você e comigo. Então nós devemos nos esforçar para que isso não aconteça. E nós devemos encorajar e estimular e incentivar as pessoas para que não participem disso em tempo algum. Ninguém pode ser cúmplice de corrupção, ninguém pode ser conivente, ninguém pode consentir, ninguém pode participar, enfim, ninguém pode nem sequer cogitar a possibilidade de se associar à corrupção em tempo algum. Porque isso é um mal que não pode existir na vida de um ser humano como você e eu. Porque nós já temos as faculdades mentais exercitadas para discernir entre o bem e o mal. E corrupção é algo mal. Discernindo que a corrupção é algo mal, então você não pode abrir portas em sua vida para que a corrupção possa entrar na sua vida. Para que você se torne um corrupto. Você não pode dar lugar aos corruptores, que são aqueles que vêm com esquemas de corrupção querendo te corromper. Você não pode dar lugar a isso. Não faça isso em tempo algum. Hoje, por exemplo, ou melhor, hoje nós já sabemos que existe muita corrupção, principalmente no sistema político. É muita mesmo. Então, sempre estamos ouvindo falar de escândalos de corrupção, não só no governo aqui do Brasil, como em outros países também. Porque isso se alastrou há muito tempo. Então, hoje, cabe a cada um de nós não deixarmos que isso continue, que isso se prolongue. É necessário dar um basta, um ponto final nisso. Temos que fazer isso morrer, temos que sepultar a corrupção para sempre, para que ela possa ser extirpada da terra para sempre. Então, cabe a você e a mim, como seres humanos sábios, prudentes, inteligentes, sensatos, fazermos isso. Temos que nos empenhar em fazer isso sim, porque isso tem que partir de você e partir de mim. Então, o que eu vou falar aqui hoje é contra a corrupção. Contra toda e qualquer corrupção que possa existir em toda a face da terra. Então, eu vou ler aqui, é claro, textos das Escrituras para falar sobre isso. E o primeiro texto que eu vou ler aqui está no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 6, versículo 11 e 12. Então, nesse texto que eu vou ler aqui, vai falar sobre o início da corrupção no mundo. Porque a corrupção teve um início.
Não sei quando ela vai ter um fim, mas se ela tiver um fim, tanto você como eu temos que participar para que o fim da corrupção aconteça. Então, o início da corrupção está registrado aqui no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 6, versículo 11 e 12, que eu vou ler aqui agora. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então, o próprio Deus que criou a terra, os seres humanos, os animais, ele viu claramente que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então, uma das coisas que a corrupção promove é a violência. É como se fosse uma extensão da corrupção, digamos assim, um braço da corrupção, é a violência. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Então, ele viu que a terra estava corrompida. Ele continua vendo isso hoje também. Por quê? O que aconteceu antes do dilúvio foi aquilo que o próprio Senhor Jesus disse que iria acontecer nos dias que antecedessem a volta dele. Assim como foi nos dias anteriores aos dilúvios, assim será nos dias anteriores à volta do Senhor Jesus. Então, hoje, Deus está vendo também que a terra está corrompida, está cheia de violência, cheia de corrupção generalizada, digamos assim. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, principalmente os seres humanos. Hoje, essa realidade podemos ver por aí. Mas, nós devemos nos conformar com isso, ficar passivo, aceitando, tolerando numa boa esse tipo de coisa? Não. Nunca mesmo. E para provar que não podemos fazer isso, é necessário a ação efetiva de cada pessoa hoje para combater toda e qualquer corrupção que possa existir hoje no século XXI. Então esse foi o primeiro texto que eu quis ler aqui no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Agora eu vou ler aqui um outro texto que está no livro de Esdras. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não, tá pra cá. Procurando aqui. Esdras, capítulo 9. Vou achar aqui rapidinho. Esdras, capítulo 9, versículo 11 e 12. Então, nesse texto aqui vai falar sobre corrupção generalizada. Sim, pessoal, a corrupção ela está generalizada, tanto na época de Esdras como hoje também. Então, isso é um mal que não podemos deixar continuar. É preciso fazer ele acabar mesmo. Então, eu vou ler esse texto aqui no livro de Esdras, capítulo 9, versículo 11 e 12. Então está escrito assim, ó. Que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo, a terra em que entrais para a possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Então, a terra em que eles iam chegar era uma terra que estava totalmente cheia de uma extremidade à outra de corrupção. Ou seja, a corrupção naquele lugar ali, naquela cidade, estava totalmente generalizada. Todos os habitantes estavam praticando corrupção. Isso é
errado. E era isso que deveria ser combatido. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Então, o que Deus está falando aqui é para que isso acontecesse, para que aquelas pessoas que iriam chegar naquela cidade ali, que estava totalmente cheia de corrupção generalizada, eles não poderiam em tempo algum se deixar levar pela corrupção generalizada. Eles deveriam evitar isso. Eles não deveriam se misturar com aqueles povos e nem deixar que suas filhas se misturassem com os filhos daquele povo. Porque possivelmente o mal da corrupção generalizada poderia passar para outras pessoas. Outras pessoas poderiam ser induzidas a esse erro. Então, não podemos deixar que a corrupção generalizada possa nos induzir ao erro de participar da corrupção generalizada. A ação de cada pessoa hoje tem que ser para combater a corrupção generalizada, que está muito enraizada no mundo hoje. Então, cabe a você e a mim agirmos dessa forma, para não nos contaminarmos com a corrupção em tempo algum. Então, agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 4. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 4. Então, nesse texto aqui, vamos ver que por causa da corrupção, podem existir muitos filhos corruptores. Filhos corruptores são aqueles que corrompem outras pessoas. Assim, tantos filhos corruptores vão levar outras pessoas a se tornarem corruptas, como eles são também. Então, esse texto aqui vai falar a respeito disso. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 4. Então está escrito assim, ó. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então, pelas práticas desses filhos corruptores, desse povo carregado de iniquidade, desse povo que aqui está sendo descrito como raça de malignos, essas pessoas abandonaram o Senhor, abandonaram a Deus, blasfemaram do Santo de Israel, disseram muitas blasfêmias contra ele, praticaram blasfêmias. E também eles voltaram para trás, renegaram a Deus e voltaram para trás, voltaram para outros deuses, para pecados, para outras coisas erradas que Deus não concordava em tempo algum. Então ele diz aqui, ó, ai desta nação pecaminosa, se referindo a Israel, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Então, esses filhos corruptores, eles eram aqueles que incentivavam outros a se corromperem. Eles apresentavam uma forma das pessoas se corromperem. E as pessoas se corrompiam facilmente. Então, está sendo descrito aqui algo que aconteceu no povo de Israel. Veja se não é isso que está acontecendo hoje em muitos países do mundo por aí. Analise bem. O texto diz assim, ó, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores,
abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então, esse texto aqui expressa a realidade que podemos ver hoje no século XXI. Em muitos países é assim que acontece. Isso só mostra que a corrupção está presente em muitos países, sim. Muitos países têm filhos corruptores, fazendo com que muitas pessoas possam se corromper também. Esse é um mal que tem que ser extirpado da terra. Sim, nós devemos fazer isso. Agora eu vou ler o próximo texto aqui que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 6. Jeremias, capítulo 6, versículo 27 e 28. Nesse texto aqui vai falar sobre os caminhos corruptos. Caminhos corruptos. Pode ser que no seu caminho ou no meu caminho possa existir corrupção. Ou no caminho de muitas pessoas. Mas nós devemos deixar isso continuar? Não, não podemos. Porque corrupção é algo mau. Que não pode existir nem na sua vida nem na minha. E nem em nossos caminhos. Então, nós devemos cortar esse mal pela raiz de forma definitiva, para que ele não continue a estragar o nosso caminho enquanto vivemos neste mundo. Então eu vou ler aqui esse texto, que está aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo, deixa eu ver aqui, 27 e 28. Vou passar mais uma página aqui. Achei aqui, ó. Está escrito assim: qual acrisolador te estabeleci entre o meu povo? Qual fortaleza, para que venhas a conhecer o seu caminho e o examines? Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. Então, ele está falando aqui para as pessoas, ou o povo, examinar o caminho. Porque as pessoas têm que conhecer o seu caminho e o examinar para ver se existe no seu caminho alguma coisa corrupta, digamos assim, que não pode continuar no seu caminho. Não pode mesmo. Então você tem que examinar para ver se isso está acontecendo. Se estiver, você pode acabar com isso de uma vez por todas. Qual acrisolador te estabeleci entre o meu povo? Qual fortaleza, para que venhas a conhecer o seu caminho e o examines? Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro. São todos corruptores. Então, se são todos corruptores, ele está querendo dizer que todos ali estavam sendo corruptores, ou seja, estavam promovendo a corrupção, corrompendo outras pessoas. Isso é errado e nem você nem eu podemos aceitar esse tipo de coisa. Por isso é preciso retornar à sensatez e se livrar definitivamente de toda e qualquer corrupção. Nós não podemos ser pessoas que em nosso caminho possa existir corrupção. Não. Nós não podemos deixar um rastro de corrupção em nosso caminho. E muito menos daqui para frente. Por isso, agora é necessário sim cortar esse mal pela raiz, para que ele nunca mais cresça e não produza corrupção alguma em tempo algum. Então, nós devemos fazer isso, nós devemos ser pessoas que possam combater a corrupção em todo o tempo. Então, o último texto que eu vou ler aqui está na segunda epístola de Pedro,
capítulo 1, versículo 4. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Então, nesse texto aqui, vai se falar sobre se livrar das corrupções. Nós podemos nos livrar das corrupções? Podemos sim. Basta querer, basta tomar essa atitude firme, eficaz, responsável, severa e séria, para que nós possamos nos livrar das corrupções e encorajar, incentivar e fazer com que as pessoas também queiram se livrar das corrupções. Isso pode acontecer? Sim. Basta tomar essa atitude. É simples fazer isso. Não é complicado. Complicado é continuar sendo corruptores, é continuar na corrupção, é continuar fazendo com que isso possa crescer cada vez mais. Aí sim, a vida humana se complica muito por causa das corrupções. Então, é necessário sim se livrar das corrupções. E esse texto aqui vai falar um pouco a respeito disso. Então, esse texto aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Está escrito assim, ó. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, quando as pessoas elas recebem a doação das promessas, das preciosas e muito grandes promessas de Deus, elas, por meio dessa doação, dessas promessas, elas podem se tornar coparticipantes da natureza divina. Assim elas vão conseguir estar se livrando das corrupções, elas vão conseguir se livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Então, isso é bom para o ser humano. Então, todo ser humano consciente hoje deveria querer isso. Deveria, sim, que pudesse se livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Porque as corrupções, elas agem de forma que possam querer fascinar as pessoas, possam querer seduzir as pessoas, possam... as corrupções são como ciladas, são como laços que querem prender as pessoas, querem puxar as pessoas para si, para que as pessoas sejam corruptas e corruptores. Então, para se livrar da corrupção das paixões que há no mundo, e a gente tem que fazer essas coisas que o texto diz aqui, ó, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, quando isso acontecer, aí sim as pessoas vão conseguir se livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Então, isso tem que ser algo sério a se fazer. Então, eu quero chamar todos para fazerem isso, a partir de agora. Eu espero que essa palavra aqui possa fazer com que as pessoas queiram isso para as suas vidas. Porque quando não existir mais corrupções neste mundo, aí sim veremos os resultados que vão, os resultados compensadores que vão nos tornar cada vez mais aperfeiçoados e longe de qualquer corrupção. A corrupção não vai mais nos afetar em tempo algum. Pelo contrário, a corrupção vai estar sendo vencida, derrotada, morta, sepultada para sempre. Esse tem que ser o nosso dever. Nós temos que usar todos os meios necessários para que isso aconteça mesmo de forma definitiva. Então, eu espero que essa palavra aqui
sirva para isso, para fazer com que eu e você possamos lutar e derrotar toda e qualquer forma de corrupção que possa existir no mundo. Então, tudo que eu falei aqui foi para que esse objetivo um dia possa se cumprir por nossa parte, por nossa própria ação efetiva contra isso. Então, eu espero que essa mensagem possa edificar muitas pessoas hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.